Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Eu sou a Cristiane e nesse vídeo de hoje vou responder algumas perguntinhas que foram deixadas lá na comunidade. Eu abri um post lá onde as pessoas poderiam deixar as suas dúvidas a respeito de qualquer coisa, podia ser de crochê, sobre minha vida, qualquer coisa, tá bom? E também fiz a mesma coisa lá no Instagram. Então eu selecionei algumas perguntas e vou responder aqui pra vocês, tá legal? Vou começar primeiro com as perguntas sobre crochê e deixando as pessoais para o final. Então vamos lá? A Thalita perguntou o seguinte: Oi Cris, oi Thalita, já aconteceu de você pegar uma encomenda e o resultado não sair como você esperava? Aconteceu sim. E o interessante é o seguinte, a pessoa me mandou a foto de uma boneca, ela queria 3 daquelas, não eram minhas, o padrão não era meu, eu não tinha padrão, não tinha feito ainda e disse pra ela que jamais ficariam iguais. Ela falou, nossa, que super entendi e tudo mais, mas ainda assim ela insistiu. Falei pra ela que eu ia fazer uma de amostra e se ela gostasse eu faria as outras 2, mas ela insistiu para que eu fizesse direto e assumir o risco e tudo mais. A boneca não ficou nem perto daquela imagem que ela me mandou, mas o problema é que ela gostou. Qualquer pessoa diz o seguinte, o importante é que a minha cliente gostou. Eu não gostei. Essa é a verdade. E eu coloquei as fotos dessas bonecas no Instagram, muitas pessoas me pediram. Como eu não gostei, eu nunca passei o padrão daquilo lá pra ninguém. Mas às vezes acontece, viu? Isso é muito comum quando a gente aceita encomenda de alguma coisa que não foi a gente que fez, mas nem é preciso você ter criado, você ter feito algum dia, você tem que fazer pra depois saber que resultado vai ficar. Assim, não ficar do jeito que a gente espera, só pode acontecer dessa maneira. Você pegar uma encomenda de alguma coisa que você nunca fez na vida. A Denise quer saber o seguinte: gostaria de saber o que você faz para não sentir ou aliviar as dores nas mãos ao crochetar. Tem alguma dica? Eu sofro muito com isso. Te admiro. Eu também admiro vocês demais. Eu super adoro vocês. Escuta só. Eu vou parando diariamente, assim, no cotidiano, eu não fico fazendo crochê direto. Eu paro um pouco, eu tenho muito mania de fazer esse movimento aqui. Mas eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link para um vídeo aqui do YouTube que é de um médico argentino. Ele é médico de articulações, de mãos e tudo mais, especialista. E ele ensina a gente a fazer uma ginástica muito legal. De vez em quando eu vejo e faço. Deveria fazer todo dia como ele faz, né? Como ele indica, mas eu não faço, faço de vez em quando. É uma ginástica muito legal, onde você mexe com articulações onde você nem sabe que tem. Mexe também com as articulações do pulso, aqui do cotovelo. Eu acho muito importante isso tudo. Agora, para evitar mesmo, o que eu faço é evitar de fazer sempre o ponto baixo cruzado em amigurumis. Eu acho que pra mim ele força demais esse movimento aqui, ó. Ele, além de reter o ponto, o fio, né, que é por causa disso que ele fica mais apertadinho e é bonitinho e tudo mais, ele força muito esse movimento aqui na minha mão. Não sei na mão de vocês, mas eu evito fazer ele, por isso eu faço sempre o ponto baixo comum, tá? Eu deixo esse ponto pra fazer quando eu estou trabalhando com fios que não são 100% algodão, que tendem a esticar e a ceder mais depois de lavado, tá legal? A Jaqueline pergunta o seguinte: eu quero saber como você consegue novos clientes. Então, Jaqueline, eu não me preocupo muito com novos clientes, não. Eu me preocupo mais em manter os que eu já tenho. Logicamente, trato bem, sempre mando um mimo junto, dou desconto quando eu posso, mas eu procuro. Eu tô trabalhando com esse cliente, então é com ele agora. Toda a atenção é dele agora. Porque esse cliente bem tratado, bem recebido, ele indica, além dele se tornar fiel, ele indica, não que ele não vá comprar, pode comprar, porque as pessoas têm estilos diferentes, fazem coisas diferentes, às vezes quer um tapete, não sei o que, eu não tô fazendo nesse momento tapete, né? Vai pegar com outra pessoa, não tem o menor problema. Mas quando precisar de alguma coisa que eu faço, a pessoa está sempre procurando a mim. E na hora de indicar, se alguém perguntar, sabe quem faz, não sei o que, sempre está indicando a mim. Então eu tento sempre preservar o cliente que eu tenho, e é ele sim
que acaba me trazendo novos clientes. Tá legal? Espero ter te ajudado. A Lúcia faz uma pergunta de mãe. Olha só, sigo e gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Lúcia. Quero dar o nome aos meus amigurumis, mas não sei como proceder. Você poderia me ajudar? Não posso ajudar muito não, Lúcia. Isso é uma pergunta de mãe. Quando vai nascendo o bebê, quem escolhe o nome? É a mãe. Pronto. Então, vai fazendo ele aí despretensiosamente. Se você tá fazendo receita padrão de alguma outra pessoa, esquece o nome original que a pessoa deu. Esquece. Vai fazendo o seu ali e você vai pensando lentamente nos nomes, assim como a gente faz quando o bebê quer nascer, tá bom? Agora, tem alguns que, logicamente, eu coloco o nome referente ao que ele é mesmo. Por exemplo, a boneca Molly. Foi uma coisa que surgiu assim. Eu anotei o padrão dela e não tinha colocado o nome nela no momento, mas eu coloquei que ela era Molly, de coisa mole mesmo, M-O-L-E, mas na hora que eu fui escolher o nome para poder fazer o vídeo e tudo mais para vocês, eu falei, nem sei que nome eu vou dar para essa boneca Molly. E aí ficou Molly. Foi uma coisa que surgiu assim de repente. Eu só simplesmente escrevi o nome dela de uma forma diferente. Muita coisa vai acontecer assim com você. É só não se fixar muito, não se preocupar muito com isso, que acaba surgindo naturalmente, tá legal? A Sônia Maria quer saber o seguinte: gostaria que você explicasse a troca de cor perfeita. Não vai ser satisfatória a minha resposta pra você. Pessoalmente, a pergunta pra mim é o que eu acho, tá bom, gente? Não é uma verdade absoluta, talvez eu ainda não tenha encontrado, mas eu acho que quando a Sônia fala que troca de cor, é troca de cor invisível, né? Eu acho que essa troca de cor invisível perfeita, ela não existe. Ela não existe. Isso aqui é um marketing muito grande. Ela não existe. Tem umas que são mais visíveis, notoriamente visíveis, como é aquela de degrauzinho, né? E tem umas que são menos visíveis, que vão se tornando menos visíveis, né? Tem aquela, sim, que você gosta mais de fazer, que é mais fácil para você, que de acordo com o seu tipo de ponto, ela vai ficar melhor, mais invisível, menos perceptível. Essa sim existe e aí depende de cada uma. Isso aí é uma opinião de cada pessoa. Agora sim, a perfeita, quando eu achar, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Por enquanto, perfeita eu ainda não vi nenhuma. A Diandra pergunta o seguinte: gostaria de saber se tem como substituir os olhos de trava que vai nas bebês frutinhas. Eu acho que é que vai em qualquer um, né? Então eu vou dizer uma coisa assim, eu vejo muito o trabalho de nossas amigas gringas. Algumas não usam olhos com travas, elas usam aqueles botões que são assim, olha, meia lua, como a gente chama aqui de meia pérola. Tem a meia pérola que são adesivas, então. Tem os botões isso que são assim, chatinhos, e eles têm pezinho. Elas até fazem a modelagem todinha do rostinho e depois elas aplicam aquele olhinho ali, costurando, também prendendo junto com a modelagem, né? Essa daí eu acho que seria uma substituição bastante legal. Agora sim, tem outras que não vão servir em todo amigurumi, como é o caso das frutinhas. Você fazer o olhinho em feltro e colocar, você fazer olhinho em crochê, tem bastante olhinho em crochê bonito, serve mais para aqueles bebês bonecos, né, que são olhudos assim, que tem os olhos maiores, né. Também tem os olhos que são bordados, né? É mais comum naquelas bonecas que seguem mais um estilo realista, que tem aquela estrutura toda interna, né? É bastante legal também. No blog Meu Mundo Craft, tá deixando aqui embaixo para vocês, tá? Tem várias matérias lá sobre olhos bordados. Teve uma amiga russa que falou pra mim que a melhor coisa para fazer os olhos bordados é você bordar com uma agulha bem fininha, porque aí você não se limita a estar entre os pontos. Você pode bordar por cima do ponto como se ele fosse um tecido. Você para de encarar o trabalho como um amigurumi, todo quadradinho, né? Um esquema assim todo de quadriculado. Você começa a olhar para ele como se fosse um tecido plano e aí fica mais fácil bordar. E isso tem que ser feito com agulha bem fininha. Mas eu não tenho a realidade dessa experiência para mostrar para vocês, tá? O que eu tô falando é o que ela, que é especialista nisso, falou para mim, e está lá
passo a passo para vocês, tá bom? Tomara que sirva, tá? A Mônica Maia diz o seguinte: gostaria de saber o que você faz com sobras de fios que sobrou das costuras. Estou com um monte e não sei o que fazer. Às vezes encho os braços das bombolas. Isso mesmo. O que eu faço é isso aí, eu encho os amigurumis, mas eu dou preferência para encher amigurumis escuros, como são o caso aqui das bruxinhas, ou então até das abóboras, coisas que não vão aparecer. Amigurumis que são brancos, cru, como as frutinhas e tudo mais, amarelo clarinho, eu tenho receio do fio aparecer. Manchar não vai, mas eu tenho receio do fio aparecer no meio do amigurumi, então eu evito isso. Agora, uma coisa que eu uso tanto que acaba nem sobrando para colocar no enchimento é para usar de guia para troca de carreiras, e isso vocês observam em todos os meus vídeos, porque eu não uso marcador. Então, conforme eu vou cortando, eu tenho uma cestinha e eu vou colocando tudo ali, e então eu uso para isso daí, tá bom? Mas eu andei colocando lá no nosso grupo do Face, se você não faz parte, quiser fazer, o link tá aqui abaixo da descrição do vídeo. Algumas amigas estão usando isso daí para decoração, elas estão colocando em potes de vidro e usando para decorar o ateliê, né? Eu ainda prefiro usar para troca de carreira, uma coisa realmente útil, mas quando a gente não tem, ou no seu caso que você diz que tem bastante, vai colocando no pote de vidro para decorar até você conseguir consumir isso aí tudo no meio dos amigurumis, tá legal? A Maria Isabel quer saber onde encontrar articulações para amigurumi. Amiga, eu nem sei em quais outros lugares te dizer, mas quando eu quis começar a trabalhar com isso, eu adquiri na Leila. Então é lá que eu pego. O site dela tá sempre embaixo aqui dos meus vídeos, é só dar um pulinho lá, você vai encontrar. E também coloquei uma matéria aqui, olha, quando eu expliquei sobre articulações, de diversas coisas que podem ser articulações como óleos, tá bom? Dá uma olhadinha que você vai conseguir se virar legal com isso daí, tá legal? Beijo grande! A Áurea pergunta o seguinte: gostaria de saber por que os meus bebês estão saindo um de cada tamanho e por que não consigo nunca chegar aos 54 pontos. Quando isso acontece, fica enorme. Eu acho que ela está falando sobre os bebês frutinhas. Só que depois desse comentário, ela acabou fazendo, depois dessa pergunta, ela acabou fazendo um outro comentário onde ela disse: já usei diversos tipos de fios e não acerto. É esse daí o problema, amiga. Para ficar todos do mesmo tamanho, você tem que usar fios com a mesma tex. Eles não precisam ser o mesmo fio, por exemplo, não precisa ser tudo Bela. Você pode misturar o Bela com o Charme, até mesmo num mesmo projeto, porque eles têm a tex tão semelhantes que na hora de tecer fica igual. Agora, se você ficar usando um fio de tex bem inferior, depois um bem superior, eles nunca vão ter o mesmo tamanho. E não é aconselhável para nenhum trabalho você usar fios com tex diferentes, vai dar essa desproporção mesmo, a não ser quando é pedido na receita. Tem receita que sim, aqui você faz com um tipo de fio e ali com outro, que é já para causar mesmo essa desproporção. Agora, uma coisa que foi feita do início ao final, a um projeto feito do início ao final, com um tipo de fio, você não deve alterar de forma alguma. Se você alterar um fio, altere todos iguais. Tá legal? A Vanessa Barbosa diz o seguinte: olá, gostaria de alguma ideia para usar os óleos realista. Eu os comprei, mas até agora não consegui usar nenhum trabalho. Olha só, vou fazer um trabalho aqui, eu sei que eu tô devendo pra vocês, de um bichinho com óleos realistas. Mas uma coisa que eu queria assim deixar uma dica pra vocês é que o que do olho realista não é uma modelagem especial nem nada, é você usar o menor que você tiver, porque ele já é côncavo assim, grandão assim, né? Ele já é bem saltado. Se você coloca aquele olhão, vamos supor, tá pedindo um olho 15, você coloca um olho de tamanho referente ao 15 ali, realista, no lugar de um olho chapado, ele vai dar uma diferença enorme. Então você tem que colocar um olho bem menor. A gente vai fazer aqui e você vai entender melhor, tá legal? A Maria Verônica quer saber se aquela tinta que usa nas frutinhas sai ao lavar e a cola também. Não sai. Eu testei antes de fazer os vídeos, eu também testei antes de fazer aquele vídeo onde eu dou a dica da cola, né? Agora, eu acho o seguinte: você não precisa acreditar em ninguém. Você tem que ter firmeza e segurança daquilo que você está fazendo. Então,
Faz uma rodelinha assim de crochê, faz várias aliás, e usa elas para teste. Então uma boa dica aí para aproveitar também as sobras de fios. Deixa as rodelinhas ali prontas, ou faz quadradinho, tanto faz. Você precisa de uma amostrinha pequena. E aí você pega a tal da tinta e não vai lá e vai comprar um monte se você não tem, né? Pega uma só, pega a preta, que é a que a gente mais usa, e aí você vai lá e coloca lá as pintinhas, em outra parte você faz assim uns rabiscos grandes, que é os fios contínuos, né? Deixa secar 24 horas, que é o que a tinta pede, depois você leva pra água e vê se sai. Saiu? Não faz. Não ficou do seu gosto? Não faça, tá bom? Eu fiz e ficou legal, mas é melhor você mesma testar. A cola, a mesma coisa. Eu uso cola quente, não é em tudo, às vezes, e dá super bem com isso, não descola de jeito nenhum. A dica da cola quente é você deixar esquentar bem, mas assim, bem mesmo. Eu deixo ela esquentando no mínimo 20 minutos antes de usar, tá bom? Na dúvida, cola 2 pedacinhos de crochê com cola quente. Essa daí você não vai precisar de esperar 24 horas. Em menos de meia hora você pode ir lá tentar puxar, que não vai dar problema. Mergulha na água e puxa também, que foi o que eu fiz. Você vai se sentir super segura sobre isso, tá bom? Beijo grande. A Leia quer saber o seguinte: por qual fio eu posso trocar o fio Bela? Moro no interior da Bahia e é muito difícil achar o fio sem ser Cleia, Anne e barbantes comuns. Este ano apareceu lá pra ela o barroco, ou seja, círculo. É só trocar pelo fio Charme. Igualzinho ao Bela é o Charme, tá? Logicamente são fábricas diferentes, tem torções diferentes, cores diferentes, mas ele tem a tex igualzinha. Então, proporcionalmente, o amigurumi vai sair do mesmo tamanho. Agora, você pode trocar o Bela por amigurumi, por fio Anne vai ficar um pouquinho menor, o amigurumi vai ficar um pouquinho maior, não vai ter problema nenhum. O negócio é prestar atenção no que eu disse anteriormente lá para nossa amiga. Se você for fazer, vamos supor aqui a frutinha, o chapeuzinho com amigurumi, já faça ele todo, que é para não ficar desproporcional, tá legal? Olha, nossa amiga Luísa, ela é da Venezuela. Ela diz o seguinte, eu já vou ler traduzido para vocês, tá bom? Olá, Cristiane, oi, tudo bem? Ela manda lembranças lá da Venezuela e ela diz que gosta muito dos meus amigurumis. Muito obrigada, querida. Ela não pode fazer nenhum curso, quer dizer, ela não consegue comprar nenhum PDF, porque ela só faz transação em dinheiro. Então, não tem como, amiga. Quer dizer, tem como, mas o que acontece? A transação vai ficar tão cara que vai ficar inviável para você. Não compensa, né? E pra mim vai ter tantos descontos que também não vai compensar essa transação. A melhor coisa que você tem é comprar um cartão pré-pago, porque ele é distribuído no mundo todo, e fazer a compra via PayPal. Você vai pagar um valor justo, porque a taxinha é bem pequenininha ali, tá legal? A Ana Clara quer saber o seguinte: onde aprender a ler gráficos? Onde? Aqui mesmo no YouTube tem vários vídeos ensinando, mas eu acho o seguinte, eu vou te falar como eu aprendi e tomara que te ajude. Eu já sabia fazer os pontos básicos, correntinha, ponto baixo, ponto alto, era o que eu conhecia, só conhecia esses aí, mais nada. E aí eu peguei uma revista e a revista estava cheia de gráfico, eu pensei que a revista tivesse escrita, né? O meu medo, na verdade, era dela ser escrita, eu não sei o que eu pensei a respeito de uma revista, mas ela tinha gráficos, e os gráficos são o que? Toalhas, cortinas, tapetes, colchas, esse tipo de coisa. Amigurumi não é gráfico, é padrão, porque ele vem escrito, tá? É receita, padrão, ele vem escrito. O gráfico geralmente é pra coisa. Então, assim, os gráficos, eles são em símbolos, os símbolos são universais. O gráfico, ele tem que ter do lado dele o significado dos símbolos, uma legenda onde diz o que cada símbolo quer dizer. Se não tem isso daí, o gráfico já não presta. Descarta ele, porque ele só vai servir para quem realmente sabe ler. E mesmo assim, de alguns países, tipo, acho que é no Japão, ao invés de ele usar uma bolinha assim toda fechada, pretinha, eles usam um triângulo, que é a mesma coisa que a bolinha, quer dizer que é ali onde a primeira laçada, onde começa o trabalho, né? Então, por causa que existe algumas diferenças e não são muitas, você às vezes fica um pouco perdida e precisa da legenda, por isso que precisa ter a legenda. Muita coisa, eu que sei ler,
gráfico, eu vou assim no achômetro, por exemplo, tem um símbolo que muitos fazem assim e assim. Para mim, aquilo seria meio ponto, mas para alguns gráficos, aquilo ali é ponto alto. Então a gente precisa ver se lá tem o ponto alto duplo, para ver se tem dois risquinhos, para concluir que o outro seja ponto alto, entende? É meio complicado assim só no falar, né? Mas eu vou trazer uns gráficos aqui para vocês e vou tentar explicar, tá legal? A Eduarda, inclusive a Eduarda mandou várias perguntas. Ela pergunta assim: quanto tempo demora uma peça? Manda beijo. Beijo, Eduarda. É o seguinte, depende da peça, né? Por exemplo, uma manta pra mim ela demora uma semana. Se ela passar de 90 centímetros, ela já vai demorar 2 semanas. Aí pensa só, é 10 centímetros, não é 10 centímetros, é 10 centímetros numa lateral, em cima na outra lateral, embaixo são 40 centímetros, então vai demorar mais mesmo. O amigurumi, geralmente de 2 a 3 dias, depende se eu estou fazendo, muitos eu faço num só, às vezes em um dia eu faço 2, 3, como é o caso das frutinhas, mas depende se você já conhece a receita. Se você não conhece, vai demorar mais. Também depende do tamanho dele, de quantas carreiras assim uma em cima da outra ele vai ter e do grau de complexidade. Às vezes alguns são pequenininhos, mas o grau de complexidade é alto, então demora mais. Então tudo depende. A Maria de Fátima pergunta o seguinte: oi Cris, como posso fazer a marca d'água? Gente, eu vou falar pra vocês como é que eu faço a minha e depois eu vou te dar uma solução mais rápida, tá? A minha marca d'água eu sempre faço no Photoshop. Faço, altero, refaço outra, tudo no Photoshop, salvo em PNG com fundo transparente. E aí quando estou no computador, eu uso já não no Photoshop, mas num programa chamado Photoscape. Ele coloca a marca d'água, além de fazer entre outras coisas, também consigo colocar a marca d'água nele. Prefiro até isso do que o Photoshop. Tenho o mesmo logo, eu salvo ele para o celular e eu uso num programa chamado PixArt. Também ele coloca fácil. Outra opção para você que não sabe mexer no Photoshop é os aplicativos. Tem vários aplicativos, aí eu já não sei te indicar, mas é só colocar lá. Logo. Eles fazem o logo, alguns além de fazer o logo, eles também servem para usar ele como marca d'água nas suas fotos. Ele mesmo vai colocando. Outros só fazem a marca d'água. Mas eles têm mais opções, pelo que eu fiquei sabendo. Então, se você prefere esse de mais opções, mas não coloca a marca d'água, ele só produz, você vai salvar ela com fundo transparente e usar no PixArt. Tá legal? A Sara Ribeiro quer saber: olá Cristiane, oi, eu gostaria de saber que tipo de etiqueta tem nos seus amigurumis e como nunca vendi nada, não sei como se faz. E quando envia a encomenda, coloca mais alguma coisa entre os seus, sem ser os trabalhos? Olha só, as minhas etiquetas que já estão acabando são de couro sintético. Eu tenho aquela de cor de craft e tenho uma prateada. Eu tô querendo mudar as etiquetas, então ainda não coisa. O problema é que quando eu fiz, problema não, solução. Quando eu mandei fazer, eu fiz muitas, então eu ainda tenho. Elas estão acabando, mas ainda tem bastante. Então eu não tenho etiquetas novas, mas quando eu fizer vai ser do mesmo jeito, tá legal? Essas etiquetas tanto dá pra você colar com cola quente ou qualquer outro tipo de cola, ou então costurar, tá legal? À mão, dá uns pontinhos à mão. E sim, eu costumo colocar algumas coisas junto com os trabalhos, mas geralmente quando é manta, porque aí eu faço um sapatinho ou faço um babador fazendo um conjunto com aquela manta, sempre com o fio da própria manta, porque sobrou ali, né? Então, para a manta, eu vou precisar de outros novelos. A sobrinha dele não vale muita coisa pra mim, porque não dá pra usar pra amigurumi. Por isso eu acabo fazendo e presenteio e mando esse mimo. Eu quase nunca mando outra coisa. Quando amigurumi, é só amigurumi mesmo que vai, né? Agora, quando a pessoa compra muito amigurumi, é sempre cliente não sei o que, eu tento mandar um mimo para ela, tá? Porque geralmente ela tá comprando amigurumi alguma coisa para presentear e eu tento mandar alguma coisa para ela. Tá legal? A Ana Rodrigues fala o seguinte: olá Cris, oi Ana, tudo bem? Gostaria de saber quando irá nos ensinar a fazer uma boneca em amigurumi. Então amiga, eu preciso saber que tipo de boneca. Me chama lá no Instagram, manda uma imagem, tá? Não é que eu vou fazer aquela, tá?
para eu entender se você quer uma boneca com perna articulada, comprida, mais realista, porque, por exemplo, a Molly é boneca, as frutinhas são bonecas, entendeu? Preciso entender qual é o tipo de boneca, tá legal? Então, gente, agora nós vamos às perguntas de cunho pessoal. Olha só, a Adalgisa, a Cacau e a Eduarda perguntaram mais ou menos a mesma coisa, quando eu comecei a fazer crochê. A Adalgisa ainda acrescentou, você faz cursos para se atualizar? Então é o seguinte, gente, comecei a fazer crochê já fazem 40 anos, eu tinha entre 11 e 12 anos, estou com 51, 39, 40 anos, tá bom? Aprendi com uma vizinha minha que me ensinou só os pontos básicos, dali eu já fui pra revista mesmo. Bom, ela me ensinou os pontos básicos, mas ela me ensinava a fazer coisas, mas ela não me ensinava a distribuir nem a criar, né? Porque ela também fazia coisas que ela achava em revista, né? E foi bastante legal. Se eu faço curso para me atualizar, faço sim, faço bastante. Eu sempre procuro cursos, não é pelo amigurumi em si que ele está ensinando, mas eu vejo se ele tem alguma técnica que eu gostaria de aprender, e é assim que eu faço. Assim como eu fiz o curso de modelagem que não estava ensinando amigurumi nenhum, estava ensinando só a modelar, se devia de juntar os olhos, se você quer fazer uma coisa assim, diferente e tal. Então eu gosto muito e eu estou sempre procurando, e a maioria dos cursos que eu acabo fazendo são internacionais, apesar de eu não falar nenhuma outra língua, só entender. E russo, por exemplo, eu nem consigo entender, né? Mas eu sempre tento perguntar primeiro como é que vai ser o curso, se tem alguma coisa escrita, porque isso me ajuda bastante, né? E se dá pra entender só vendo. Se tiver rápido demais, para quem não entende a língua, fica mais difícil, né? E baseado nas respostas, eu topo fazer o curso ou não. Eu gosto muito de fazer curso, porque eu acho que a gente precisa sempre se atualizar, tá legal? A Penélope fez uma pergunta de venda aqui. Eu gostaria de saber se você vende o amigurumi Baphomet pronto, como comprar. Obrigada. De nada, querida. Olha, para vir comprar comigo é só me chamar lá no Instagram ou então mandar um e-mail, tá legal? Vendo sim o Baphomet, inclusive aqui é o que eu mais vendo, sem sombra de dúvida nenhuma. E faço vários modelos que eu não dei aqui ainda no canal, tá legal? A Martinha quer saber o seguinte, gente, você já fez a Moami e amigurumi, gostaria de fazer pra minha neta? Não, não fiz. Eu não gosto muito de fazer personagem, acho que eu já falei isso aqui pra vocês, né? De vez em quando eu faço alguns, andei fazendo aí ultimamente, 2, mas não é o meu forte não, tá legal? Nó da Vó, eu acompanho ela lá no Instagram, faz trabalhos muito lindos, gente. Ela pergunta o seguinte, é possível viver do crochê? É possível sim. Porém, depende o que você acha que vai viver do crochê. Você vai ficar andando de arte, passeando na Europa, não dá. A não ser que você já esteja na Europa, né? Não dá, gente. Crochê é realmente mais uma terapia mesmo, mas dá sim. O que acontece é que leva um tempo para isso acontecer. Então não caiam nessa de que larguei minha profissão para fazer crochê, tá bom? Precisa ver se a pessoa era boa naquilo que ela fazia lá na profissão dela. Tem tudo isso aí, tá? Não sai caindo de cabeça não. Primeiro você precisa estabelecer lá a sua linha de produtos, qual é o seu estilo, isso tudo mais, que isso também demora mais do que para pegar cliente. Quando você estabelece seu estilo, seu tudo ali de serviço, você vai trabalhar só com tapete, você vai trabalhar com isso, com aquilo, porque gente que dá tiro pra tudo quanto é lado não consegue fazer, porque chega uma encomenda de tapete, outra de cortina, outra de coxa e 3 de amigurumi. Se você for ver bem, 3 amigurumi para fazer, é pouco pro mês, mas isso tudo é muita coisa junto, entende? Então você tem que centralizar, vou fazer o quê? Isso, então tá. Não que você não deva fazer outras coisas, mas vai espalhando assim, vai pegando esporadicamente para tapar buracos, entende? E depois de estabelecido o seu ritmo, o seu estilo de trabalho, pode deixar, ficar sossegada que as clientes vão te encontrar. Agora, esse negócio de viver do crochê precisa também ter muito cuidado com o quê? Com as nossas mãos, não se sobrecarrega. Então para isso, você mantenha a sua linha de produtos sempre muito bem caprichada, cuidando muito bem do seu cliente. O pouco que você fizer tem que fazer bem feito. Assim, você mantém tudo ali no ritmo certinho, tá? E você pode cobrar um valor justo, porque se você não trabalha direito, você não consegue cobrar um valor justo. Cobre o valor justo e você vai conseguir se manter sim. Eu, por exemplo, me mantenho com crochê, não é com canal, é com o crochê mesmo, tá legal?
A Eduarda de novo, a mesma Eduarda, gente, ela pergunta o seguinte: quanto tempo você demorou para aprender amigurumi? Manda beijo. Ela pediu beijo em todas as perguntas dela. Beijo, Eduarda. Olha só, acho que eu não vale perguntar. Tem que perguntar para outras pessoas que não faziam amigurumis antes. Olha só, quando comecei com amigurumi, eu já fazia muito crochê. Eu já fazia muito crochê mesmo. O amigurumi só não era moda, aí ele virou moda. E aí eu levei, foram 2 semanas. O meu ritmo de aprendizado, ele é muito mais lento e diferente das outras pessoas. Eu tenho dislexia muito acentuada, então eu tive que descobrir uma maneira própria de eu mesma aprender. Não é como a pessoa ensina, é como eu aprendo. Então não adianta eu pegar, por exemplo, do nada, supor, não sei fazer amigurumi, sei fazer muito crochê, mas não sei fazer amigurumi. Aí eu pego um padrão aí da Bebê Frutinha. Não vai ter Cristo que saia ali nada, não sai nada. Porque eu tenho que entender por que eu tenho que fazer um monte de diminuições naquela parte. Por que em outros lugares os aumentos são distribuídos? Para quem já faz é óbvio isso, mas estamos falando de uma pessoa que não faz nada, tá? Enquanto eu não entender a ciência daquilo, a ideia do que montar ali, não sei o que, eu não consigo fazer nenhuma receita feita. Uma receita prontinha ali, dado pra mim, eu não consigo. Então, o meu cérebro ele pensa diferente. Por isso eu levei 2 semanas para entender como era a técnica do amigurumi. Na verdade, o que eu fui aprender foi a técnica. Depois o amigurumi deslanchou sozinho, porque eu entendia claramente para que eu estava fazendo aquilo. As coisas para mim elas têm que ter um propósito e uma função, senão eu não consigo entender. Mas levei 2 semanas, tá? Eu acho melhor você fazer uma pergunta para uma pessoa que nunca fez crochê ou outra coisa parecida. Olha só, a Nadir fala o seguinte: gostaria de saber como posso organizar meu tempo para produzir mais e ter o que oferecer para pronta entrega para os clientes, né? Olha só, gente, pronta entrega é uma coisa bastante complicada, pelo menos para mim sempre foi. Basta fazer marrom que o cliente quer amarelo. Basta fazer a bruxinha assim que vai querer a verde com a roupa preta e não a caucasiana, entendeu? Sempre ao contrário. Então, o que compensa ter a pronta entrega são produtos que você sabe que vai sair, como o coelhinho. O coelhinho sai o ano inteiro. Ele sai para Páscoa, depois da Páscoa ele sai para tudo. Tá? Meus clientes gostam de coisas de Halloween, os meus amam, então eu tenho que ter coisas de Halloween, então compensa fazer. Pronta entrega só aquilo que for sazonal, que for de época, então compensa. O resto não compensa você se matar para ter produtos à pronta entrega. Quanto a se organizar, vai depender do seu dia a dia. Eu, por exemplo, acordo muito cedo, não porque eu ponho o relógio para despertar cedo, mas porque meu sono acaba cedo. Então, eu entrei nessa paranoia de sofrer com insônia. Acordei cedo, muito bem, começo a fazer as coisas da minha casa cedo e já tô livre para fazer as minhas coisas de crochê e outras coisas aí que eu bem entender, tá? Então eu organizo assim. E encomenda, pra mim, eu só faço na parte da noite. Quando a pessoa vem me procurar para fazer encomenda, eu não fico pensando em parar os vídeos do canal ou para parar os projetos, que são coisas que eu faço durante o dia. Eu vejo quanto que eu tenho de noite para fazer. Eu tô fazendo a encomenda de noite agora dessa pessoa. Vou parar tal dia, então de tal noite, né? Então de tal noite até a outra lá eu tenho tempo de fazer. É assim que eu faço à noite. Eu separei o meu tempo assim, porque a encomenda eu já sei os pontos de cor, tudo mais, né? Eu faço fácil automaticamente e eu realmente não gravo vídeo à noite. Então, pra mim é melhor fazer encomenda à noite. Você tem que organizar de forma que se encaixe melhor no seu dia a dia. Tá legal? E por último, a pergunta da Sandra Regina. Eu dei muita risada com essa pergunta, gente. Fala sobre a sua família, como veio esse carinho pelo seu trabalho. Eu vejo isso até quando você fala curto e grosso, um carinho em tudo, até nos detalhes onde você grava vídeos. Sem puxar saquismo, mas adoro tudo. Eu sei que é sem puxar saquismo. Adorei a sua pergunta. Bom, minha família, o que falar? Se a mãe é doida, se o marido é pior ainda, né? Mas
Vou te falar sobre minha relação com eles, é boa, né? Como toda mãe a gente tem que ficar dando os puxões de vez em quando, né? Mas aqui a gente faz tudo, geralmente gera tudo em torno de muito bom humor, sabe? Até já comentei diversas vezes aqui nas lives com vocês, quando eu pergunto, olha, isso aqui ficou legal? Eu nem sei por que você fez essa coisa aí. Tu vai dar isso no canal, tem certeza? Aí o meu marido fala, olha o número dos inscritos caindo, 5, 4. Então é uma forma, ou então eu já solto mesmo, tá ridículo, acabou. Então é um parâmetro muito bom pra mim e a nossa relação é mais ou menos assim, né? Agora, o carinho pelo meu trabalho veio... Não é que ele veio de uma má experiência, né? Eu acho que essa má experiência as pessoas todas têm a vida inteira, né? De trabalhar com coisas que eu não gostava. Trabalhei, entre outras coisas, durante 20 anos eu tive confecção, mas eu não gostava daquilo. Óbvio, eu gostava de receber, amava! Amava receber, adorava, mas eu não gostava de trabalhar com aquilo. Tinha gente preguiçosa trabalhando comigo, eu não sou assim. Gente que inventava desculpa para não vir trabalhar, sempre protegida por isso e por aquilo, né? Então eu não gostava mesmo de trabalhar com aquilo. Eu trabalhava realmente pela necessidade do sustento da família, do dinheiro e tudo mais, né? O dia que eu larguei aquilo tudo lá, eu resolvi trabalhar só com o que eu queria, né? E o que eu queria, eu não sei, mas eu ia pensar. E aí eu fui fazer curso de bebê reborn. Enquanto eu fazia curso de bebê reborn e as coisas iam se deslanchando, eu me dediquei muito ao crochê. Foi até inclusive quando eu comecei a ajudar umas amigas e abrir aqui o canal. Então eu acho que o carinho vem mesmo de trabalhar com aquilo que a gente gosta. Eu acho que só assim mesmo, né? E aí você fala, quando eu falo curto e grosso... Sabe o que é? É que, assim, eu acho que isso aí é uma experiência que a gente vem acumulando ao longo da vida, né? Quando a gente é mais jovem, a gente vai aturando as coisas. Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. E você vai abrindo diversas exceções, né? E você tem que acabar lutando por muita coisa. Eu tive que lutar. Não me sinto uma heroína, nada disso, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer para sobreviver. Para vocês terem uma ideia, eu só fui descobrir que eu tinha dislexia quando eu estava já com 22 anos e fui numa empresa que eu trabalhava que descobriu isso daí. Então eu descobri que a vida inteira eu tive que arrumar um jeito de ler, um jeito de estudar, um jeito de fazer conta. Essa parte foi bem difícil, mas quando eu descobri foi super fácil. Um jeito que eu entendesse tudo. Porque até aquele momento, nas escolas, eu só tinha que tirar nota boa e acabou, né? E era obrigatório na minha casa tirar nota boa, era assim. Meus irmãos, eu não sei porque eles não eram exigidos tanto isso deles, mas de mim era. Não sou uma coitadinha, isso fez de mim o que eu sou. E ótimo, porque se eu não soubesse me virar, eu estaria perdida, né? E outra coisa que pouca gente sabe é que eu tenho apenas 10% de audição. E a tendência é eu perder a audição toda. Então, também não me fiz de coitadinha não, porque isso também só foi descoberto quando eu tinha 21 anos, né? Eu tive, também na mesma empresa, fui fazer exame de audição e descobriram lá. Mas porque a vida inteira até então, a vida inteira até ali, né? As pessoas só diziam que eu falava muito alto, que eu só falava berrando, e ninguém foi ver por que eu falava berrando. E isso entrou na minha cabeça, eu falava berrando. Pra mim não existia outro jeito. Então eu às vezes falo baixo porque eu sei que tá alto, mas às vezes eu tô falando e eu não tô ouvindo o que eu tô falando, né? Mas assim, sou uma coitadinha, desvencilhei alguma coisa? Nada, eu fiz o que eu tive pra sobreviver. Acabou. Entende? Então, às vezes eu falo, voltando ao que você disse, falo curto e grosso, porque algumas pessoas falam assim, eu não consigo fazer porque a sua unha está pintada com cor escura. E eu fico pensando que mundo maravilhoso que essa pessoa viveu, sem limitação alguma, devia de ser um mundo em que na escola o lápis dela não quebrava a ponta. Porque eu não consigo ver limitação numa pessoa fazer as coisas porque a minha unha é escura. E eu já cansei de me adaptar. Eu me adaptei, fiz tudo que eu tinha que fazer para aprender, para viver e acabou. E não recebi ajuda e acabou. Agora, eu não posso pintar minha unha da cor que eu quero aquela semana porque a pessoa não vai aprender.
Eu acho isso um absurdo. Então essas horas a minha tampa realmente estoura, porque pra mim o meu mundo não vai mudar em nada. Se a pessoa aprender, não aprender. Assim como o mundo das pessoas não iria mudar em nada se eu tivesse aprendido, se eu tivesse ouvido ou não. Então eu me virei. Eu acho que as pessoas também têm que se virar. Entende? Não é uma coisinha. Às vezes eu sei que eu saio fora do foco, principalmente agora que eu tô com equipamento novo e ele de vez em quando dá uma deslizadinha de tão sensível que ele é e eu não percebo, acho que ainda está no mesmo lugar e eu saio do foco e eu tô falando lá, 5 pontos. Ah, não consegui. Você saiu fora nesse momento. 5 pontos? Eu falei 5 pontos. Não é difícil fazer 5 pontos. Você não precisa me ver fazendo 5 pontos para fazer 5 pontos. A minha vida inteira foi assim. As pessoas falavam e eu tinha que me virar para fazer. Então, às vezes eu acho um absurdo e nessas horas eu sou realmente curta e grossa. Porque com a minha idade eu já não preciso mais me adaptar a nada. Já me adaptei a tudo que eu precisava. Eu acho que é hora de que quem quer fazer acontecer pra você também, assim como eu fiz acontecer pra mim, tá legal? E vocês me desculpem se às vezes eu sou curta e grossa, mas eu não pretendo mudar não, tá legal? Gente, nós vamos ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida aqui, não viu o post passar, queria fazer uma pergunta, não sei o que, deixa aqui nos comentários, tá legal? Quem sabe a gente vai, faz um outro vídeo cheio de perguntas e respostas, tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima!